Ah, Então, pessoal, bom dia. Bom dia. Vou dar dia. início à nossa apresentação aqui. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre cerimônias escoteiras. Todo mundo está enxergando a tela certinho, bonitinho? Sim, Sim. Sim. Ok, vamos lá então. Bom, gente, dentro das cerimônias escoteiras, uma das coisas muito importantes que os jovens sempre aguardam são as entregas dos famosos distintivos, né, que podem ser estrelas de atividade, de progressão pessoal, especialidades, cordões de eficiência, a graduação, quando eles passam para primos, para monitores, para segundos, submonitores, especialidades, insígnias especiais de interesse, distintivos especiais, dentre outros, né? Então, isso é uma coisa que o jovem luta para conseguir, então é uma espera muito grande para ele durante o período ali de aguardo dessa entrega. Né? Como que deve ser feita essa entrega? Né? Os distintivos de progressão pessoal, eles devem acontecer no âmbito da tropa. Se o Lobinho conseguiu sair de saltador, de pata-tenra para saltador, é entregue dentro da alcateia. Se o jovem saiu de pista para trilha, alguma coisa assim, é entregue dentro da tropa. Né? Geralmente, é entregue sempre ao fim do ciclo do seu programa, porque o jovem cumpriu todo o programa estipulado, todo o caminho que ele precisa percorrer foi cumprido, e com isso ele se torna apto a estar pegando esse lado distintivo. Pode envolver muitos jovens de uma vez, juntos. Não precisa ser cada final de semana um jovem. Você pode fazer a entrega desse tipo de chamar distintivo, vários de uma vez só. Não precisa ser individualizado nesse caso. A cerimônia tem que ser simples, mas tem que destacar, nesse momento, a importância dessa conquista. A luta gerada para conseguir chegar no ponto onde ele está chegando naquele momento, todo o caminho que foi lá percorrido. Certo? Também existem os distintivos especiais. É um dos momentos mais esperados pelo jovem quando ele termina toda a caminhada dele, né? O Lobinho vai se tornar o Cruzeiro do Sul, os escoteiros vão se tornar Lys de Ouro, os sêniors vão se tornar escoteiros da pátria e os pioneiros vão receber a insígnia de Baden-Powell. Né? Tem que se fazer, né, dentro dessa entrega, uma cerimônia especial, porque a conquista gerada é de um longo caminho, e muitas vezes um caminho árduo. Né? Um Lobinho que entra com 6 anos e meio, 7 anos, ele vai percorrer aí 2 anos e meio, quase 3, dependendo, 3 anos e meio, para conseguir esse lá distintivo. Eu vou pedir para o pessoal que está com o microfone ligado colocar no mudo, por favor. Bom, como que deve ser essa cerimônia? A cerimônia, ela tem que ser curta e ela tem que ser sincera, né? Não adianta você querer estender uma cerimônia, colocar fogos de artifício, porque isso só vai gerar com que o jovem perca a atenção naquela cerimônia. Por isso, de uma cerimônia curta. E ela tem que ser preparada com uma certa antecedência. Você não pode chegar hoje, por exemplo, falar para o chefe da tropa seguinte, do ramo seguinte, que você vai fazer uma entrega e tem que todo mundo parar a atividade que está fazendo para a gente tentar fazer isso como um todo, né? Todo mundo tem que estar ali junto na reunião. Então tem que ser preparada com uma certa antecedência. Muitos grupos costumam fazer festas durante essas entregas, porque é um momento especial, tanto para o jovem quanto para o grupo, né? Quanto para o chefe, que conseguiu fazer com que o jovem percorresse esse caminho para poder chegar na entrega
tão esperado distintivo. Então, tem que ser agendado com todos os ramos da unidade local, para que todos estejam envolvidos e vejam e reconheçam naquele jovem um incentivo para os outros participantes, né, de outros ramos também, para que corram atrás e conquistem a sua merecida condecoração. Né? E, com certeza, a família desse jovem tem que estar envolvida. Os parentes têm que estar ali, porque não é só a conquista do jovem, é a conquista da família também que apoia todo esse jovem para poder conseguir chegar aonde ele chegou. Né? Quando a gente fala, agora vamos falar um pouquinho sobre passagem de ramo, né? Geralmente, né, cria-se uma expectativa, né, de como que vai ser o ramo seguinte, por quê, né, toda aquela ansiedade de querer saber. Né? Então, é um momento em que o jovem vai estar se despedindo do ramo atual, mas também vai estar sendo recepcionado pelo ramo futuro. Né? Então, é uma experiência muito marcante para o jovem. Né? Por quê? Ele vai estar em contato com novos amigos, com novos chefes, ele vai ter aquela insegurança de estar chegando numa nova sessão, né? Pô, mas como é que será que vai ser? O que, que eu vou fazer? Que função que vão me dar? Será que eu vou conseguir, né? E muitas vezes, quando isso acontece, ele é o mais imaturo chegando naquele novo ramo. Um lobinho chegando para o ramo escoteiro, ele vai ser sempre o menorzinho, o mais pequenininho, o que tem menos entendimento do ramo. Então, vai ser tudo novo para ele. E um dos grandes problemas, né, cai justamente nesse ponto. É um momento da onde se tem a maior incidência de evasão do movimento escoteiro. Né, talvez por medo de não saber o que vai acontecer no próximo ramo que ele vai entrar, porque muitas vezes talvez ele não tenha formado amigos ainda nesse novo ramo. Então é uma coisa que a gente precisa tentar trabalhar antecipadamente essa passagem para a gente poder evitar esse tipo de coisa dentro do movimento escoteiro. Né? As dicas iniciais para quando se faz uma passagem de ramo, né? Você tem que estar alinhado entre sessões envolvidas, né? E planejar isso com antecedência. Se eu vou passar de um lobinho para escoteiro, os chefes dos dois ramos têm que estar lá conversando para ver como vai ser, melhor data, de que modo vai acontecer, aonde que vai acontecer. E isso também serve para quando se sai de escoteiro, que vai para sênior, tá? E quando você tem uma passagem também de sênior para pioneiro, né? Tem que ser tratado isso tudo com antecedência. Diz as boas práticas que a gente precisa de, no mínimo, 3 meses, né? Uma atividade por mês, esse novo integrante precisa estar acompanhando a nova sessão. Aqui no meu grupo a gente chama isso de trilha, né? Ele vai fazer uma trilha junto com o ramo seguinte. Então, normalmente, o lobinho participa de algumas atividades escoteiras, os escoteiros de algumas atividades com a sênior, e a sênior, de vez em quando, alguns sêniors participam de algumas atividades com os pioneiros também, para já ir se ambientando e saber o que está esperando ele lá, para ele não quebrar, tirar aquele véu da frente e não ter medo de partir para da próxima sessão. Né? É aconselhável que, pelo menos uma vez por ano, né, o grupo escoteiro inteiro faça uma atividade em conjunto, para já ir criando esse conhecimento do ramo seguinte e a interação entre os jovens, para poder já ir se criando uma afinidade entre os jovens. Uma coisa que é muito importante falar aqui agora, né, que trotes, batismos, castigos são proibidos. Não se faz isso dentro do movimento escoteiro, não é intimidando, não é pregando uma peça no jovem que está chegando, que você demonstra para ele que ele
é bem-vindo dentro da nova sessão. Então, esse tipo de atitude é totalmente discriminada dentro do movimento escoteiro. Não se é permitido fazer isso com um jovem quando passa de ramo. Né? Uma coisa importante é que o jovem que vai estar passando, ele esteja seguro e preparado para essa nova fase da vida dele, né? Ele tem que estar querendo muito isso, né? E tem que estar preparado para isso, né? Para poder encarar novas atividades, desafios e por aí vai. Uma coisa importante também é que a nova sessão desse jovem, né, acolha ele de uma maneira legal, que faça com que ele se sinta parte dessa nova sessão, né? E ele tem que estar empolgado e ansioso para querer ir, né? Muitas vezes eu, como chefe, como foi muito tempo chefe de ramo Lobinho, a gente percebia que chega num momento que o Lobinho ele já quer saber como é que funciona o escoteiro, quer saber, porque ele viu os escoteiros fazendo, talvez de longe, alguma atividade muito legal, e o Lobinho tá louco para ir. Então, isso a gente tem que cativar nele, que coisas legais estão por vir na próxima sessão, independente se ele é Lobinho, se ele é escoteiro, se ele é sênior, né? Para poder gerar essa vontade de querer estar indo para outra sessão. A cerimônia de passagem ela tem que ser planejada entre as duas sessões, para que dentro do tempo necessário, lá, o cronograma necessário, seja executado de uma maneira que ninguém fique esperando por um período muito longo ou você tenha que adiantar muito o seu rito de passagem para poder cumprir o horário do outro chefe. Então, os dois ramos têm que estar em sincronia e têm que estar bem alinhados quanto à questão desse dia muito especial para o jovem. Bom, dando sequência, né, passagem de ramo Lobinho da alcateia para a tropa escoteira, né? Então, é a última cerimônia do jovem como Lobinho e a primeira como escoteiro, né? Então, representa a passagem do jovem, quando ele é Lobinho, quando o Mogli sai da jungle e vai para a cidade dos homens. Então, é uma coisa importante, né, que acontece na vida, né? Ele deixa daquele convívio ali com a turminha que ele está acostumado já há um bom período e vai para um lugar novo, um lugar muito diferente para ele, com pessoas novas, com atividades novas. Então, isso é muito importante. Pode acontecer de mais de um jovem estar passando naquele momento. Como que a gente lá procede isso? A gente é permitido você fazer a passagem de mais de um jovem no mesmo dia, só que cada jovem tem que ter o seu momento, né? Cada jovem tem que ter um momento especial que ele sozinho vai se despedir de todo mundo, ele sozinho vai estar sendo recebido pela nova tropa, ele sozinho vai estar fazendo as coisas, para ter a individualização. O jovem tem que se sentir especial naquele momento. Temos 4 lobinhos para passar, como já teve casos dentro do meu próprio grupo. O maior tempo dessa passagem é em conjunto, mas tem um momento individualizado, certo? Dentro dessa passagem, né, temos tanto um obstáculo ou um percurso que mostra simbolicamente que esse jovem está fazendo a passagem de um ramo para o outro, uma travessia, né? Então, tem que ter um obstáculo, vamos chamar assim, para o jovem poder passar para o ramo seguinte. Então, essa cerimônia envolve 2 sessões ou mais, e ela deve ser planejada em conjunto e considerar a presença do grupo escoteiro como um todo. Da alcateia para a tropa escoteira, o lobinho ainda é chamado ao centro de um círculo para renovar a sua promessa. Ele volta a seu lugar para realizar o seu último grande uivo, que seria a última coisa que ele vai fazer dentro do ramo lobinho. Se despede da alcateia, ouve as palavras de incentivo dos velhos lobos. O aquelá é o responsável por estar entregando ele ao diretor da presidente do grupo. E o diretor da presidente do grupo
junto com o lobinho, né, acompanhando o lobinho passa por esse obstáculo criado pelo chefe, né? Pode ser uma ponte, pode ser uma falsa baiana, pode ser um túnel. Aí cai de cada grupo como faz. E uma coisa que é legal se fosse igual para todos os lobinhos que vierem ou que já passaram, né? Para não ter aquele negócio que a passagem do lobinho Zezinho foi mais bonita do que a do Huguinho, porque o dele tinha uma ponte e o meu era um túnel de lona. Então, acho que tentar deixar padrão isso seria legal. Ele é recebido pelo chefe da tropa, recebe as boas-vindas e depois ele é integrado à patrulha com que ele já fez a trilha lá atrás, para poder já ter o contato com aquela patrulha, já saber o grito de guerra daquela patrulha e por aí vai. Uma coisa muito importante que muitas vezes os grupos não fazem, tem que existir o contato visual. O lobinho que está ficando na alcateia tem que ver o jovem que era lobinho, que virou escoteiro, saindo, passando pelo obstáculo e sendo recebido na nova tropa, né? Na nova seção. Isso tem que existir para tirar aquela insegurança e aquele medo do que vai acontecer com o Guinho depois que ele sair daqui. A gente não sabe como que ele vai chegar. Então você tira toda essa expectativa e gera uma passagens futuras mais harmoniosas, tranquilas para quem está ficando, né? Isso é muito importante. Bom, da tropa escoteira para a tropa sênior também é muito parecido, muda algumas místicas, alguns rituais, mas praticamente é a mesma coisa. É fundamental que as duas seções estejam envolvidas, tanto a sênior quanto a escoteira. O chefe nesse momento, vai lembrar algumas passagens da vida desse jovem. O jovem renova a sua promessa escoteira. Os companheiros dele ali, a turma dele vai dar pela última vez o grito deles, né, ali do grupo deles, a patrulha vai estar fazendo o último grito com esse jovem pertencente à patrulha, porque ele vai estar indo para uma nova patrulha, e funciona do mesmo jeito. O chefe de seção entrega para o diretor da presidente, o diretor-presidente caminha, faz o jovem passar por esse obstáculo e que mostra que ele está mudando de seção, e o novo chefe recebe esse jovem. Outra coisa muito importante, não pode dar trote, não pode fazer nada, ele recebe, dá o grito da nova patrulha e está integrado. Outra coisa, sempre mantendo o contato visual. O escoteiro vê o jovem sendo recebido na tropa sênior. Isso tem que ser comum. O jovem tem que ver para onde que seu amigo está indo, para não gerar tudo aquilo que eu já falei, né? Como exemplo de obstáculos, a gente pode ter várias. Cada grupo faz de um jeito, né? Como tirolesa, ponte suspensa, pode ter um túnel, pode ter, sei lá, cada um, uma falsa baiana, cada um invente faça com que o seu grupo já vem costumando fazendo, e se for mudar alguma coisa, que essa mudança seja permitida para vários integrantes, né? Por exemplo, os lobinhos passem pela mesma falsa baiana que o Huguinho passou lá atrás. Aí, quando mudar, por exemplo, encerrou um ano, começou o ano seguinte, se você quiser mudar, porque aí você fica todo aquele ano fazendo sempre do mesmo jeito, para não falar que teve favorecimento a um indivíduo do que ao outro, certo? Bom, dentro disso, né, aonde que a gente procura, aonde que a gente encontra, o que pode me ajudar a fazer com que esse momento seja um momento especial. Temos o Manual de Cerimônias, Escotistas em Ação, POR, Manual do Escotista do Ramo Lobinho, Manual do Escotista do Ramo Escoteiro, tem vários
vários lugares que você pode ver e entender melhor como fazer isso dentro do seu grupo, dentro do seu ramo, tá? O que eu tinha para passar para vocês é isso. Eu vou devolver a palavra agora para o Will. Stop share. Will, agora está com você de novo como host. Beleza, beleza. Pessoal, eu vou enviar para vocês aqui no chat um link para a gente fazer um quiz rapidinho do que foi apresentado para vocês, para testar o conhecimento sobre o que foi apresentado, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de usar mais de um aparelho, eu vou... E alguém puder encaminhar para mim no grupo no nosso grupo do WhatsApp, eu agradeço, porque eu acabei fechando aqui na tela para economizar a memória do computador, tá? Eu já estou liberando ali, e aí, conforme vocês entrem, é só ir escrevendo o nome de vocês, tal, para a gente participar rapidinho desse quiz, tá?